Bate forte meu coração pra mudar a minha nação, pela família, pela paz, com esperança e união. Bom, pessoal, tivemos aí a felicidade de conhecer o Lucas Salles. Ele esteve aí fazendo a campanha do primeiro turno do Bolsonaro nessa última eleição e foi responsável pelo jingle Sucesso, né? Muda Brasil, muda de verdade, todo mundo conhece, mas você não conhece a história, o que rolou, os bastidores e tudo. E a gente teve a oportunidade de conhecer, e aí tem alguma coisa aí dessa campanha que é tão mágica, ele está lançando um livro, e aí a gente fez uma entrevista pelo Zap dentro do nosso grupo de centralizadores, que ele faz parte, e ficou esse resultado aí. A gente botou só as respostas, as perguntas parecem óbvias, a gente já fez uma validação, ficou bacana. É isso aí. Vê o que você vai achar. Bom dia, pessoal. Obrigado, Nepô. É isso. Nós contribuímos lá profissionalmente. Eu falei já para a Nepô. Eu também sou professor universitário. Eu lecionava uma disciplina que chama Marketing Político. Tinha 2 turmas lá na faculdade. E o meu exercício era a campanha presidencial. Nos últimos 3 anos, eu estudava junto com os alunos. Minha metodologia, eu passo conhecimento, depois faço uma campanha na prática, onde eu falo de pesquisas quant, quali, mineração de dados na internet, construção de marca, conceitos, jingles, ou seja, a gente fala da campanha como um todo. E o Bolsonaro, ele era sempre estudado, porque ele continuava candidato, era o mais polêmico, mas a gente também pesquisou Lula, o Dória, que depois deixaram de ser candidatos, pesquisamos a Marina, o Ciro, enfim. E essa pesquisa ela foi naturalmente, né, ela foi acontecendo naturalmente durante 3 anos. Quando eu recebi o convite, né, para participar da campanha, eu estava cheio de informações, né, estava empoderado de informações, é tanto que esse conceito, eu já sabia que o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, não era um conceito que a gente pudesse trabalhar do ponto de vista de marketing, não tinha essa força para o desdobramento, e o que eu pensei foi a gente trazer a mudança. Então criei um conceito que chama Muda Brasil de verdade, coloquei verdade porque ele era o que mais as pessoas reconheciam com a capacidade de fazer a transformação verdadeira que o Brasil, né, precisava, por isso coloquei Muda Brasil de verdade, e para disseminar os novos conceitos de família, de paz, de prosperidade, coloquei o amor nessa música também, se vocês ouvirem com atenção, e se vocês lembrarem, a nossa bandeira, Ordem e Progresso, é inspirada no positivismo, né? Vocês sabem, né? O movimento francês do filósofo Auguste Comte, e ela originalmente é amor, ordem e progresso. Nós tiramos o amor, alguém tirou lá atrás amor, ficou ordem e progresso. Então eu coloquei o amor também e no jingle, porque eu queria tirar essa coisa da violência, da agressão dele. Conheci um pouco da família dele, vi que ele tinha uma relação legal com a esposa, com a Michele, com a dona Michele hoje. E então vi que era verdade o que eu estava colocando, né? Isso tudo porque não adianta a gente criar uma coisa que não condiz. Então fui analisando e a gente criou essa música, esse jingle para disseminar os conceitos, e depois as peças. Criamos várias outras peças, com o dia 7, rimava com 17, que era o número, então a gente criou um jinglezinho menor, que era dia 7 a 17, para marcar o número, que também viralizou. A minha leitura, desde quando eu fui convidado, é que eu já tinha percebido que ele já tinha organicamente uma rede muito forte, mas ele estava derrapando, ou seja, não estava mais conseguindo agregar, porque ele falava apenas para os convertidos. Então minha missão foi falar com o eleitor médio, né? Que ele não podia trazer o centrão para não ficar também pesado, né? A campanha, ele perderia o discurso. Então eu conectei com o centrão. Tinha aquele livro do Alberto Carlos, que eu acho que vocês leram, que chama... ele lançou primeiro o Cabeça de Brasileiro, depois Voto de Brasileiro em 2018, onde ele enxergava apenas dicotomicamente, ou seja, 2 correntes, PSDB e PT. A Cidadela São Paulo, PSDB, a Cidadela Nordeste, PT.
E eu enxergava já essa terceira via porque estava pesquisando em sala de aulas, eu já via com minha experiência também, eu já lido com campanhas, coordenando campanhas que eram campanhas tidas como difíceis para prefeito, governador, ou seja, eu já vinha degrau a degrau me preparando para esse desafio na campanha presidencial. Bom, a gente pode conversar mais outras coisas, bom fazer parte do grupo. Sim, nós lançamos um livro agora que chama Imprevisível, como o Bolsonaro chegou lá. Imprevisível como o Bolsonaro chegou lá. Este livro, por enquanto, está só disponível na Amazon. Você vai lá na Amazon, coloca lá Imprevisível como o Bolsonaro chegou lá. Eu acho R$24 pelo Kindle. E aí tem o físico também. Depois estão se negociando esse livro para outras livrarias. Mas ele foi recém-lançado. Neste livro, eu, junto com o jornalista Gabriel de Arruda Castro, a gente faz um relato jornalístico. Eu não conto essa história que eu estou contando para vocês, porque ele é um narrador contando, e eu quase que não apareço, eu faço questão que seja um relato jornalístico. Eu penso num livro que eu já estou escrevendo, né? Eu penso em lançar outro livro onde eu falo na primeira pessoa. Eu faço uma análise também da minha vida no marketing, das campanhas e tal, e faço do ponto de vista de marketing também, e relatando um estudo de case da campanha presidencial de 2018. Esse livro espero lançar agora em 2020. É isso. Eu trabalho com marketing eleitoral e também com marketing empresarial. Por necessidade, a gente trabalha, mas os fundamentos de marketing, como vocês sabem, são absolutamente os mesmos. Só que o produto político ele é vivo, dá um pouco mais de trabalho, porque ele se mexe muito. A gente posiciona, faz toda a estratégia, planejamento para posicionamento, e a esposa fala com ele, um apoiador fala com ele, alguém na rua fala com ele vai saindo de lugar, então dá um pouco mais de trabalho. Bom, é praxe para quem trabalha com marketing eleitoral, você ter uma peça que viralize, né? O jingle, ele tem uma força muito grande porque você coloca os conceitos nele, não a musiquinha, né? Quem trabalha com neurociência, neuromarketing, sabe disso, ou seja, nós sabemos disso. Então, a necessidade de ter uma peça que pudesse rapidamente, né, ganhar a rede orgânica do Jair Bolsonaro, que era uma rede muito forte, né? E nós pensamos como é que foi isso, o jingle. A gente estava trabalhando, eu queria já fazer o jingle, alguns já estavam com essa ideia, o conceito veio no avião. Quando eu fui na viagem a Brasília para me encontrar com o Jair, já para fechar a campanha com o presidente, eu já estava com o conceito Muda Brasil de Verdade e comecei a escrever num guardanapo parte do jingle, da letra. Porque eu começo a colocar os conceitos, como eu gosto de poesia, eu gosto de música há muito tempo, né? Eu componho há muito tempo, então já venho fazendo isso. E eu chamei, já para viajar comigo, o meu parceiro em jingle, que é o Dinarte. A gente já trabalha junto em campanhas há 20 anos, nós fazemos essa parceria, né? E ele é um excelente, né, jingle man. E a gente já veio conversando como seria o ritmo, um ritmo que pudesse tocar do norte a sul do Oiapoque ao Chuí, que pudesse ser contagiante e que também criasse uma identificação com o Nordeste, onde havia uma necessidade também de tocar mais as pessoas, a Cidadela Nordeste. Mas quando o Bibiano teve um momento que disse, não, mas a gente estava trabalhando, fazendo algumas coisas, porque o Gustavo Bibiano nunca tinha feito uma campanha, né? Nem proporcional, nem para vereador, nem para deputado, nem majoritária, prefeito, governador e presidente. E tinha algumas coisas que acontecem, que elas, em nível municipal, seja para prefeito, para governador, em nível estadual, em nível nacional, são as mesmas coisas, você tem que ampliar, mas você tem que fazer, tem alguns critérios, tem algumas regras que você tem que seguir, né? E ele, naquela pressão que ele tinha naquele tempo todo, né, ele não conseguia compreender isso. Aí teve um momento que ele disse, olha, tem que colocar alguma coisa na rua, tem não sei o quê. E aí foi onde esse jingle foi composto em 2 dias. Eu fechei de madrugada a letra, né? Já tinha fechado a letra, obviamente, mas eu tive que refazer umas 2h30 da manhã. Eu estava viajando para encontrar o presidente de madrugada e eu liguei para o Dinarte e falei, Dinarte, o jingle já estava pronto e tal. Eu disse, mas faz essa mudança aí. A mudança era justamente colocando amor, né? Com amor e coragem.
Esse amor era o amor da família, era o amor pelo país. Quando eu apresentei o jingle, eu lembro que teve uma reação, inclusive uma pessoa que já estava, um publicitário lá do Rio, chama Marquinhos, acho que da agência M4, que falou, mas o amor não parece muito com Jair Bolsonaro. Eu disse, ele ama a família, ele ama o país, então amor faz parte. E era justamente isso, era para tirar essa conotação de violento, de agressivo. Eu vi também o amor, vi lá a relação dele com a filha, com a esposa, e percebi que isso era uma verdade. A gente podia colocar isso no jingle. Bom, as coisas foram assim, mas para fechar o jingle foram 2 dias, né? Embora ele fosse, a gente vai costurando, construindo desde o início, até fechar por necessidade. Se agora tem que colocar alguma coisa na rua que, né, que seja algo que é conclusivo. E o jingle foi o que mais a gente tinha à mão, que depois a gente fez o clipe, a gente conta a história depois. E esse jingle, eu estava conversando aqui com a Carol, que é uma deputada de Santa Catarina, conversando em Brasília, e ela me falou, esse jingle, quando chegou lá, mudou a história da campanha. Eu já escutei esse relato também de São Paulo e de outros lugares, que o jingle, por quê? Porque ele na verdade, ele se viu como uma peça para amarrar, né, e para dar sentido a todas as outras manifestações, né, porque as outras músicas, elas vinham carregadas de muito ódio, falava muito de violência e tal, e o jingle, quando a gente compôs, ele tinha atitude, né? Tinha a brasilidade, o nacionalismo, mas trazia outros conceitos de união, de esperança, de amor. Deixa eu melhorar essa fala. No calor da campanha, Gustavo Bibiano, embora a gente já tivesse apresentado conceito, marca, mas existia uma resistência dele natural e compreensível em relação a mim, a minha equipe, né? A gente da Paraíba, embora ele não conhecia a história, mas eu já tinha me credenciado por, né, campanhas difíceis a prefeito lá na região, que a gente tinha vencido. O marketing não faz milagre, né? Mas a gente fazendo a tradução correta, com os instrumentos de marketing como pesquisas e criando de forma né, criando as peças e tomando a decisão correta, né, no decorrer da campanha, a gente vence a eleição. Então, eu entendia isso como pertinente a essa preocupação dele. Mas aí ele chegou um momento e disse, vocês não apresentaram nada concreto, não tem nada, embora a gente já tivesse fazendo muita coisa. Aí foi quando eu disse, Dinarto, vamos fazer o jingle, vamos concluir o jingle e vamos apresentar, vamos lançar o jingle, independente de ter sido pedido. Aí a gente foi lá, a gente terminou o jingle em 2 dias, né? E de madrugada, às 2h30 da manhã, como eu disse para vocês, eu ainda intervi na própria letra, onde eu coloquei com amor e coragem, disse, não, vamos colocar o amor. O Dinarto ainda disse, mas sim, porque havia também quando as pessoas falavam, eu falava em amor, uma reação. E eu sempre defendia como amor à família, amor à pátria e tal. Mas é isso. Então o jingle foi feito em 2 dias, né, diuturnamente. A gente virou até de 2h30 da manhã. Só que quando a gente apresentou para as pessoas, foi um sucesso, né? Viralizou no Brasil inteiro, né? E aí isso tomou conta, né, das ruas, criando empatia. Eu diria que deu um estímulo, uma motivação e passou segurança para as pessoas que podiam acreditar naquele candidato, que ele teria condições de dar as respostas que elas queriam. Lembrando mais uma coisa em relação ao jingle, no dia da convenção, o Gustavo Bibiano queria que tocasse aquela música dos venezuelanos, que eles faziam que moravam em Manaus, para o Jair Bolsonaro. Eu estava até no café da manhã e teve um áudio deles dizendo que tem que tocar essa música. Só que os advogados, quando viram a música que falava um pouco de coisas agressivas, disseram, essa não pode tocar. Aí eu estava com o jingle e disse, gente, tem esse jingle aqui que foi oficial, já está. Aí o pessoal disse, quem tem que tocar é essa música aqui. Então já na convenção o jingle acabou sendo oficialmente, porque ele tocou reiteradas vezes, e ele acabou sendo oficialmente assumido e assimilado pela campanha. Foi difícil, internamente e externamente. Um dia a gente conta essa história toda
Parte está no livro, mas o livro é um relato jornalístico, né? Gabriel de Arruda Castro e eu fiz questão de deixar aqui algumas coisas, né, para contar depois. O Bolsonaro já ouviu na rua, a reação maravilhosa porque viralizou. Eu lembro que a própria filha dele, né, a filha dele, a Laura, falava do Muda Brasil de Verdade, da música. A música ganhou rapidamente a mente e o coração das pessoas. Então ele viu já na rua, né, porque passou a ser tocada e cantada em todos os eventos do Brasil afora. O Jingle Muda Brasil de Verdade é o jingle oficial da campanha, né? Registrado no TSE, né? Criado por a gente, né? Eu, a parte da criação, a execução do Dinarte também, que também na criação e na execução, na produção do jingle. Mas é isso. Foi uma luta, mas foi para a rua. Quanto à produção, ela é coordenada, ela é dirigida por Dinarte Nóbrega, no estúdio, né? Na Mosqueteiros Filmes ele fez isso com os cantores e tal. Mas quando ele conclui, ele envia para mim. Aí eu vejo se voz tá, né? Se tem alguma coisa, tem algum ajuste, até revejo a letra também, instrumento, e converso com ele. Mas a direção, a coordenação disso é toda, a produção toda é com o Dinarte Nóbrega. Quanto ao clipe, novamente, né, a concepção de como a gente queria, tal, essa discussão eu fiz com o Ismael Pereira, né, que trabalha com a gente, do Grupo Nova Ideia Comunicação, e a gente tem uma agência dentro do Grupo Nova Ideia Comunicação, a gente tem uma agência que se chama Alfa 9, onde ele fez parte da Alfa 9 na criação desse material. A marca também, tudo a gente discutiu. A marca, se vocês perceberem, tem um movimento, a marca oficial foi a gente que fez, ela tem um movimento da esquerda para a direita, a bandeira, não é, no bol. O B também, a gente brinca com esse B, que é o B de Brasil, o B de bom, o B de Bolsonaro estava lá, e que vira bol, se vocês virem também, a gente trabalhou muito o desenvolvimento dessa marca, sempre sensorializando, deixando, né, mais empática para as pessoas. Então a gente construiu essas imagens que a gente tinha, assim, a equipe, as imagens oficiais do clipe são todas nossas, né, da nossa produtora Mosqueteiros Filmes. E essa equipe é que andava com o Jair Bolsonaro, não é Brasil afora. Então a produção dessas imagens são todas nossas, as que são de rua. E o resto a gente produziu também com a nossa equipe, a gente produziu algumas imagens pela produtora Mosqueteiros Filmes, mas pensado pela Alfa 9, eu junto com o Ismael, com a nossa equipe. Nepo, a gente que montou o núcleo no Rio de Janeiro, na casa do empresário Paulo Marinho, foi a nossa equipe que montou aquele estúdio. Quando a gente chegou lá, a gente percebeu porque eu pedi para fazer uma simulação num canal interno nosso, se a internet segurava. E aí a gente percebeu que a internet não segurava. Aí eu pedi fibra ótica, né, porque para a gente ter mais segurança, uma internet dedicada. E aí o Paulo Marinho conseguiu, em 10 dias, colocar a fibra ótica lá, para a gente ter a segurança nas lives, ou seja, no streaming que a gente ia fazer, e na transferência também de dados, porque eu sabia que esse material tinha que ser entregue, o link, o TSE não tinha ainda estipulado ou em mídia, não é? Mas tinha que ser entregue em Brasília, no TSE. Uma coisa que Gustavo Bibiano não sabia, né? Ele não tinha essa noção. Foi uma das coisas que pegou muito, né? Que eu falava para ele que tinha que fazer isso e ele achava que não. Mas minha experiência de TRE, de campanhas todas. Bom, a gente fez tudo, né? A gente fez produzia lá no estúdio todo esse material oficial, né, para as redes que você está vendo aí, os vídeos de 8 segundos. E a gente também não fazia isso, mas eu tenho uma compreensão de marketing, de estratégia, né, de eleitoral. Então, você falava com todos da campanha, né, sempre tentava colocar. O próprio Jair Bolsonaro, a gente acabou criando uma relação, ele ele me procurava já direto, né, a gente já conversava. E numa das conversas com ele, ele me procurou, eu estava lá no estúdio, ele entrou, ele chegou, né, parou assim perto de mim, eu estava sentado junto com o editor, nosso editor
editando lá o material. Aí ele chegou e disse: Lucas, eu sei que você está engolindo muitos sapos, engula-os, porque eu também estou engolindo, a gente só perde para a gente. Eu falei: eu sei, presidente. Aí ele me levanta, me dá um abraço. Logo depois, né, ele levou levou a facada, o incidente da facada, e daí, ele convalescendo, eu faço só o primeiro turno. Onde eu acho que a gente ganhou a eleição foi no primeiro turno, né? E, inclusive, se você fizer uma análise estatística das curvas, porque o Haddad acertou, mudou a marca, mudou o discurso, e a gente foi para o discurso nós contra eles. Não era a nossa campanha. No segundo turno, eu ainda, né, tentei entrar em contato, né, eu estava lá, né, eu não queria levar nenhum problema para Jair Bolsonaro, mas não era mais a campanha que eu sabia que a gente estava perdendo o fio condutor. E como se estava falando na campanha, se posicionou Jair Bolsonaro, era justamente o contrário do que a gente tinha construído durante a pré-campanha, que eu trabalhei. A pré-campanha, né, coordenei a comunicação da pré-campanha e da campanha. Isso tudo oficialmente está no TSE lá. Então, eu vi se perdendo o prumo, né? Porque às vezes, dependendo da eleição em 2 turnos, você tem uma eleição nova no segundo turno, como o Haddad fez. Mas, no caso do Jair Bolsonaro, era a mesma eleição ampliada, porque estava dando certo. Só tinha que consolidar. E eles mudaram, né? Foram para aquela coisa muito agressiva e tal, e achavam que estavam certos, mas a gente tinha alguma gordura e se queimou. Porque se um de nós fizer uma análise estatística, vocês vão perceber que em 10 ou 15 dias as curvas se cruzarão e o Haddad venceria a eleição do jeito que estava indo. É só ver, né, desde o início do segundo turno até isso que eu estou falando, essa projeção de 10, 15 dias, né, para frente. Então, uma campanha é cheia de sutilezas, mas tem que ter profissionalismo. Tem um quê que a gente não pode absolutamente, né, negligenciar com o profissionalismo, e também nós não podemos ser preconceituosos. Você começou a andar o Brasil, você começou a compreender que tinha que ir a lugares que as pessoas não foram, e você vai encontrar muito talento, vai encontrar, né, muita gente preparada, qualificada, né, porque hoje o mundo é plano, não é hoje, já faz algum tempo, e tem muita gente que sempre buscou informações. Então é isso, a gente tinha condições de fazer o segundo turno, mas aí o Gustavo Bibiano resolveu, né, nos tirar, né, e eu não fui buscar isso, eu não fui criar um dissabor, não levei isso ao presidente, não fui, né? E sim, você não perguntou, mas durante a campanha nós fomos, dizem que foi até fogo amigo, mas a revista Época entrou, né? Nós fomos atacados pela revista Época, e a repórter é uma menina de 24 anos. Eu também sou jornalista, sou graduado, trabalhei em algumas empresas e muito jovem na Rede Globo Nordeste, no Recife. E eu fui para a publicidade, eu migrei para a publicidade, porque eu entendia que eu queria empreender. O jornalismo não me permitia, né? Enquanto eu estive atuando no jornalismo, eu jamais se via dois senhores, né? Eu compreendia a comunicação social como realmente a serviço da transformação, né, da vida das pessoas. E aí você tem que ser quanto mais isento, melhor, né, mais imparcial, melhor, para que essa comunidade, esse lugar, esse país possam evoluir. Bom, e eu fui para a publicidade, mas tinha esse quê do jornalismo, né, na minha história, ainda tem essa coisa, né, na minha história. Dizendo isso porque eu mostrei para ela que não condizia, não era verdade. Disse: olha, você recebeu essa informação, ela não condiz. Nós somos estabelecidos, tem aqui esse prédio, ele é próprio, a gente lá está em Petrolina. E ela mostrou uma casa em Petrolina, repórter, lá onde a gente tem uma unidade também da nossa empresa, ou seja, do nosso grupo, porque tem a Nova Ideia, e tem a Mosqueteiros Filmes, tem a Alfa Nova, as empresas, a gente tem um ecossistema, né, nosso. Então, eu disse isso para ela, disse: olha, não é a mesma casa. Eu falei tudo para ela, mas a revista trouxe na primeira capa dizendo que a gente era uma empresa fantasma. Saiu depois de um ano de muita luta, nós ganhamos, né? Agora, ganhamos, e nosso direito é excelente, difícil até para a Rede Globo recorrer. Eles não recorreram, até a gente esperou, eles não recorreram, mas a gente recorreu pertinho de acabar o prazo, porque a gente não ficou assim satisfeito com a indenização.
que embora o principal é a honra, nossa honra foi restabelecida, né? Nós só queríamos isso, mas os advogados resolveram continuar com a causa, mas nós já ganhamos nessa primeira instância. Então, nessa luta do dia a dia, porque nós viramos flancos, né? As pessoas perceberam que alguém percebeu que a gente estava dando suporte para que o trabalho acontecesse. E eu, profissionalmente, quando a gente fecha com alguém, a gente entrega o resultado, né? A gente vai realmente, e estávamos convictos disso, né? Que podíamos entregar. Eu me lembro que quando eu sentei à mesa com o Jair Bolsonaro, lá no gabinete dele, com um deputado federal, ele, né, estava lá no gabinete do deputado da Câmara, e ele perguntou: você está preparado para a missão? Eu respondi de pronto: fui forjado para estar aqui. Por conta da minha experiência, né, do que eu tinha me credenciado degrau a degrau nas outras campanhas, por ter morado no Rio de Janeiro, sabia da base dele, eu morei 6 anos no Rio de Janeiro, então eu conheci um pouco da problemática da conjuntura que a gente estava vivendo, tinha analisado os candidatos, como eu contei para vocês lá, né, no início, né, da nossa conversa. Então entendia que eu tinha sido preparado, forjado para estar lá naquele momento, né? Deixa eu melhorar. A jornalista que foi responsável por essa matéria, ela tinha apenas 24 anos, eu acho que é pouca idade, e no jornalismo eu militei, por isso que eu contei um pouquinho a história lá, você recebe um indicativo de pauta, que você pode virar se aquilo não for condizente, né? Se aquilo não tiver uma ligação com a verdade. E eu mostrei à jornalista, que ela chama Natália Portinari, todos os documentos, que a empresa existia, tinha carteira assinada, atendia outros clientes privados, que tinha funcionários. Então, eu estava em João Pessoa por coincidência, eu tinha viajado do Rio para resolver um assunto em João Pessoa e a recebi. A casa, assim, a gente também tem uma unidade em Petrolina, 10 anos, a Nova Ideia, a gente tem o nosso ecossistema montado lá, e a Mosqueteiros também, ela está lá. A casa que eles mostraram, a Mosqueteiros, ela nunca funcionou. Ela nunca funcionou não era a casa que eu nem tinha visto a foto ainda, só vi na matéria, né? Que inclusive falei com a dona, disse: não, eles vieram aqui, eu disse que nunca tinha funcionado aqui não, eu falei. Aí disse: a senhora grava a entrevista? Eu gravo. Então, eles fizeram propositalmente. Agora, eu não sei se isso foi fogo amigo ou foi uma desinformação da época. Sei que isso foi usado contra a gente, isso, né, era uma mácula. Graças a Deus, 1 ano depois a gente consegue, na justiça, provar. Nosso direito é excelente, porque a gente existe, a empresa continua viva, ela atende clientes privados, tem vários clientes, ganhou prêmios, né, prêmios de criatividade, pela qualidade dos seus filmes. Ela que edita esses filmes. Teve um filme aí que foi elogiado, que eu postei aí, de nossa autoria, o clipe também. É isso, mas nada como um dia atrás do outro. A justiça tarda, mas não falha. A gente tem que buscar a justiça, né? É esse momento. Eu participei dessa campanha também para a gente quebrar privilégios, né? Para a gente construir realmente um novo Brasil. Todos nós queremos. Esse lugar é maravilhoso. O brasileiro, ele tem que compreender e buscar se situar na América do Sul, por tudo que nos foi dado. Ou seja, realmente a gente tem pela relação com o Atlântico, como nós temos as belezas e riquezas naturais, a gente tem que ter essa consciência para a gente compreender que a gente tem uma responsabilidade não só com o brasileiro e com o Brasil, mas com os sul-americanos, e até dar resposta até para o país, para o planeta. Eu penso grande, eu não tenho complexo de vira-lata, né? Porque a gente nasceu em tal lugar, era pequeno e tal. Eu entendo que o Brasil, realmente, nós somos a nova raça, pela mistura que nós temos, étnica, não é? Mas a gente tem que compreender isso. Bom, entrei nessa campanha também para que a gente quebrasse privilégios, para que a gente tivesse as coisas com mais ética, ou seja, com melhores práticas, e estou acreditando nisso, né? Trabalhei por isso. E aí é isso, meus amigos. Estamos juntos por essa nova história para o Brasil. Deus abençoe. Ok, Nepo, vamos começar pela indenização. O valor da indenização foi de R$ 5.000. Para mim, o valor maior foi restabelecer a honra. Mas os advogados, eles
quiseram recorrer, eu esperei que... Disse, então vamos esperar um pouco, vamos ver o que é a Globo. Não, mas tem que ser antes. E eu fiquei nessa discussão com eles. Aí, perto já deu o prazo se esgotar, os nossos advogados entraram. Eu concordei com embargos, não é? E eles estão pedindo, não é, um valor que eles têm de jurisprudência, que eles já viram, acho que cerca de 300 mil e tal. Realmente houve danos morais, porque ficou difícil para mim, muita gente acreditava, sabe, né? Pô, difícil, na época, capa, né? Algumas pessoas que me conhecem, embora não tenha repercutido, porque algumas pessoas me conhecem na Paraíba, mas fica aquela coisa, será que é isso, não sei o quê? Então a sentença, né, que demorou 1 ano, mas graças a Deus ela repõe a nossa credibilidade, né? Agora, voltando lá à campanha Facada, eu estava com a equipe acompanhando rua. Eu venho fazendo campanhas de prefeito, de governador, há muito tempo. E eu falei no encontro lá com o presidente, eu fiz questão de chamá-lo de presidente, as pessoas chamavam de capitão, porque vocês trabalham, né? A gente trabalha com marketing, com neuromarketing, para ele começar a fazer a leitura que era presidente, que seria presidente, né? Então, eu disse, presidente, sua campanha vai ser uma das mais alegres e emocionantes da história do Brasil. Então, voltando, minha equipe estava na rua, lá em Juiz de Fora, minha equipe estava lá. O feedback da minha equipe, você perguntava como é que está aí. Eu estava no Rio nesse dia. Nesse dia eu não estava no Rio, né? Não estava, mas pedi para eles o feedback. Disse, Lucas, aqui tá coisa assim de gente. Então, o que é que eu compreendo que estava vendo? Essa mobilização que você viu, você ia ver com ele, ia ficar impraticável dele caminhar no Brasil inteiro. No Brasil inteiro você ia ver essas multidões. Então, para mim, a facada, as pessoas dizem, ele ganhou a eleição na facada? Não ganhou a eleição na facada. Para mim, Jair Bolsonaro iria ganhar a eleição de qualquer maneira. Aí os debates já não iam influenciar tanto por conta da mobilização nas ruas, não é? Aí os debates iam perder essa força, não ia ter mais a força que... E ele ia se passar, né? Passaria pelos debates como passou pelos 2 primeiros, tal. Então, eu sou dos que acreditam que a facada não foi o fator decisivo para Jair Bolsonaro ganhar a eleição. Ele ganharia a eleição de qualquer maneira. Quanto aos eventos, depois da facada, eu tive outro embate. Existe uma turma que queria usar a camisa ensanguentada como bandeira. E eu fui contra. Eu disse, olha, mártir, as pessoas só falam 1 ou 2 vezes, 2 dias depois, ninguém vota em defunto. E se você aqui você não está lembrado, mas houve uma queda, e aí foi que eu disse, vamos fazer eventos pelo Brasil inteiro. Eu falei isso com o Flávio Bolsonaro, falei com o Bibiano, falei com muita gente, falei, vamos fazer eventos. O Jair, eu até dizia, o Jair é alegria, né? Jair é emoção. Jair, a bandeira, é uma bandeira viva. Eu até falava assim que eram as esperanças, né? A união das esperanças. Então, a bandeira do Jair Bolsonaro a esperança está viva. Falei isso, a esperança está viva. E se coloca essa camisa ensanguentada, as pessoas vão começar a assimilar que ele, né, não volta mais, lembra de Tancredo, essas coisas todas. Então, esses eventos todos, eu fui um dos que incentivei que a campanha continuasse viva, porque Jair Bolsonaro era uma esperança viva, né, para o povo brasileiro, né, que estava fazendo a campanha, era isso. Então, eu sou da tese que ele venceria a eleição e ele iria mobilizar, sabe, multidões do Brasil afora. Eu até diria que seria até mais interessante sem a facada, porque seria ainda mais legítimo, não é? É isso. Depois. Digo, sem a facada seria bem mais interessante pelo trauma, pelo risco que ele correu, um atentado à vida, né? Não tem comparação, mas para mim, convictamente, profissionalmente, alguém que estava envolvido, eu faço tudo para estar na campanha e também não entrar no calor dela como profissional. Jair Bolsonaro venceria as eleições sem a facada, eu diria de uma forma muito mais emocionante. Estou tentando ser um pouco mais claro. A ferramenta WhatsApp como plataforma é excelente, mas
ela por si só, ela não vence uma eleição, né? Porque existem outros aspectos, né, no posicionamento de uma candidatura. Jair Bolsonaro, por exemplo, veio construindo essa candidatura desde 2014, na convenção do PP, quando ele se lançou candidato, no dia 25 de junho, ele subiu à tribuna e disse que era candidato, não se prestou atenção nele, os grupos estavam divididos do PP, Ciro Nogueira queria a reeleição da Dilma, e Maria Amélia, a senadora Maria Amélia do Rio Grande do Sul, queria que ficasse neutro para apoiar Aécio. Ninguém prestou atenção a Jair Bolsonaro, que se lançou candidato, fez um discurso de 15 minutos, onde se posicionou como antipetista, anti-Dilma. Está lá no livro, né? No Imprevisível, como Bolsonaro chegou lá, a gente conta. Então, mas depois de trazer todos os que a gente chama de convertidos, ele tinha também que conversar com o eleitor médio, mas ele usou novamente as ferramentas, usou o WhatsApp, usou as redes dele, o Face dele tinha uma força, né, incrível e tal. Então, mas uma campanha ela é multiplataforma, ela tem que ser multicanal. Ele também na pré-campanha usou o outdoor. Eu compreendo que tem que ter, cada um tem um peso, a gente tem que ter uma visão estratégica de ponderar e colocar o peso e usar as ferramentas e suas características dentro de uma estratégia, dentro de uma visão estratégica e criativa. Mas o WhatsApp, absolutamente pelo comportamento, né, de todos nós que dormimos, acordamos e nos relacionamos com ele durante o dia, instrumento importantíssimo. Bate forte meu coração pra mudar a minha nação, pela família, pela paz, com esperança e união. Eu quero um novo rumo e eu não tô sozinho. Para um Brasil mais forte, só há esse caminho. Muda Brasil, muda Brasil. Bate forte meu coração pra mudar a minha nação, pela família, pela paz, com esperança e união. Eu quero um novo rumo e eu não tô sozinho. Para o Brasil